A pedra vem de uma região, uma cidade da Alemanha chamada Sollenhofen. É uma região da Bavária. E Senefelder, ele era um músico, um artista. Pelo fato, a mão de obra que dava de você contratar para poder fazer manualmente cada partitura, ele conseguiu, quase que sem querer, segundo dizem, né? Ele sentiu que a gordura, a água não se misturava nessa pedra junto com a gordura, né? Ela saponificava. E aí ele começou a estudar aquilo e conseguiu chegar a um resultado que, mais uma vez eu digo, fez um grande bem para a humanidade, né? O gravador, para poder estampar, fazer essa imagem, devia ser um rótulo, alguma coisa assim. Elas eram feitas com penas, bico de pena, uma lupa, né, uma lente de aumento, e com um tuche preparado manualmente à base de gordura. Então todos esses pontilhados que vocês podem perceber eram feitos todos à mão, para poder manter essa luz que vem da própria pedra. Na verdade, eles não usavam muito o grão da pedra, como nós usamos hoje. O offset já é um processo bem adiantado a nível de pôster, outdoor, jornal. Então se usa muita chapa de alumínio, que antigamente se utilizava o zinco. Então houve um aperfeiçoamento industrial para que pudesse favorecer ou solucionar um trabalho mais comercial, mais direto, né? E nós continuamos ainda mantendo a originalidade de 200 anos atrás. Na pintura, como a gente já está habituado a ver o resultado assim que pinta, né, ele é fácil de prever, sabe? Uma pincelada atrás da outra, o que vai dar. Na gravura não, na gravura você projeta mentalmente, né? Depois grava a pedra não tem cor, né? Depois você vai trabalhar com a cor em cima, sabe? É um processo, na verdade, quase que transparente, que eu acho que só quem está visualizando a imagem final de todo o processo é quem conhece o processo inteiro. Pintura, gravura, desenho. Se você quiser misturar, tudo bem. Agora, é possível nas pedras você fazer isso. Numa você desenha, na outra você pinta. E daí soma. Isso é um negócio assim louco, porque... Bom, mas você não faz no papel, Azar, não. No papel não dá. Você não sabe o que vai dar. E mesmo que seja a primeira ou a última de algumas centenas delas, há sempre o inesperado. E dominar o inesperado é que é o desafio fundamental, entendeu? Então, na hora que você percebe isso, isso se transforma em paixão. Isso se transforma no elo fundamental do qual você não se liga nunca mais. Quer dizer, você passa a ser automaticamente um artista ligado ao processo. A gravura é tão diferente. Quando você trabalha a pedra e o papel, pedra é pedra, né? E não dá para trabalhar em chapa, né? A chapa já incomoda. Agora, quando você pega a pedra, aquilo é um respeito, né? Um negócio meio solene, né? Um negócio assim, pô, arcaico, né? Que é um prazer, né? Que você... O impressor é muito importante.
mestre Pessoa, ele traduz algumas expectativas quase que fantasiosas e oníricas em pura realidade, a partir de um diálogo, a partir de uma forma de trabalhar em conjunto. O Roberto tem essa vantagem. E ele tem a capacidade de fazer isso melhor do que eu sem a minha presença. Vai ser a vantagem. Eu não preciso estar junto dele. É um casamento sem esposa. Eu estou dando uma limpada na pedra e ao mesmo tempo reforçando algumas áreas um pouco que claras, só para poder, quando eu for fazer as outras matrizes, as outras cores, elas ficarem um pouquinho mais intensas, né? O artista já sabe que você vai fazer isso? Sabe, porque faz parte para poder, porque na hora do processo, como eu vou trabalhar com uma acidulação, então eu tenho que manter exatamente esses traços fortes, que é, quer dizer, não estou pegando, mexendo no trabalho do artista, muito pelo contrário. Eu só dei um tom um pouquinho mais escuro dentro, em cima do traço que ele fez, para poder realçar só um pouquinho. O masterpiece é quase que uma função um cientista do artista. Então ele tem que cuidar de todo o processo técnico, funcionar para os artistas, as possibilidades que o artista tem como visão de gravura, entendeu? Muitos anos atrás, quando surgiu a fotografia, disseram que a pintura ia acabar. Então a arte nunca termina. Poderá existir, poderá surgir técnicas das mais modernas em todos os sentidos, mas nada supera a criação humana. Porque eu sempre achei que o trabalho na pedra, a lito, é um dos trabalhos gráficos mais nobres, né? Acho que tem uma nobreza toda especial. Litogravura é uma coisa longa, processamento assim artesanal, não? E eu sei que tem todos gravura, também tem isso. Mas durante muito tempo empenhou com dentro dessa linguagem, esse Roberto, me tocou assim no lado emocionalmente, entende? Média, depende da imagem, algumas eu levo um mês, outras 2 semanas, algumas 3 semanas, aí depende muito da técnica, o tipo de material, né? O trabalho em conjunto com o gravador. Cada cor exige uma matriz, né? Então para cada cor é uma pedra. Depois do eu ter feito a primeira imagem, posterior a isso, eu fiz toda a impressão do preto. Terminada a impressão do preto, para nós podermos fazer as outras cores e nos localizarmos exatamente onde tem que entrar o vermelho, o amarelo, o azul, o verde e assim por diante, eu vou fazer uma transferência dessa imagem para uma outra pedra limpa, para poder ter exatamente lugar onde eu tenho que entrar com a cor. Eu tenho feito algumas litografias que têm sido aclamadas em alguns locais de respeito e eu consigo atingir isso graças à paciência do alemão em me ensinar, porque eu tenho aprendido à medida que a gente tem trabalhado. Ele tem tido uma grande paciência, um carinho e uma maneira muito própria, muito gostosa de ensinar, de fazer a gente ir junto. Então, esse processo do fazer que é legal com ele.
O pigmento que eu trabalhei foi um pigmento vermelho mais intenso para a parte inferior da gravura, que é onde vai a maçã. E essa parte, que é um vermelho mais alaranjado, mais amarelado, é para a parte de cima, da crista do pássaro. O alemão não é um impressor só. Está preservando um mercado que é muito difícil, está preservando uma arte em extinção. Note bem, o alemão trabalha com pedra, ele não trabalha com zinco. E eu acho que ele está sozinho, porque realmente ele talvez seja o único que esteja pensando na litografia de uma maneira global, não só naquilo que está aparecendo no papel, mas é todo um cuidado com aquilo que significa litografia. Eu trabalho muito com técnica mista no desenho e trabalhando agora com o Roberto Alemão, está conseguindo, esse meu processo de desenho está conseguindo passar para a litografia, né? É por isso que achei super legal trabalhando com ele. Essa matriz é a matriz do violeta e o laranja. O violeta, esse violeta ele vai entrar exatamente nessa parte dessa imagem, no bico, para escurecer, nessa parte aqui do pescoço, e vai entrar um laranja, que é um degradê pensado, não feito aleatoriamente, para se somar junto a esse trabalho gráfico. E quando se passa o rolo, você tem que ter pelo menos um espaço, né, para poder você não entrar e não sujar a cor, né, não se somar, a não ser que seja uma coisa pensada. Nesse caso, aqui eu consegui uma soma, que é a soma do laranja com o violeta, que nós conseguimos um marrom. Então isso só tende a valorizar mais o trabalho gráfico, técnico e cor. Eu ingressei em 1973, aprendendo com um mestre chamado Otávio Pereira. Existia as pedras, as gravuras, mas a nível comercial. E poucos artistas aqui, acredito eu, desenvolviam essa técnica de gravura sobre a pedra, porque nós não tínhamos impressores, nós não tínhamos ninguém que pudesse levar mais a sério a técnica, ou um processo, ou que tipo de material se utilizar para poder conseguir as somatórias e assim por diante. E Otávio, vindo para cá, ele montou um estúdio chamado Urano, que desse estúdio ele montou uma galeria também, né? Ele fez um trabalho assim fantástico, assessorando alguns gravadores, alguns artistas, ou alguns principiantes, né? Gravadores ou artistas que queriam desenvolver essa técnica. A última etapa agora cabe ao mestre gravador Aldemir Martins em analisar e em assinar a Bonatier. Ele assinando a Bonatier, que é a prova boa para imprimir, aí eu vou dar sequência para terminar essa última impressão. Aí quem trabalha é a pedra e a cor. Meu trabalho é um trabalho mecânico que já desapareceu aí, depois de executado. Aí o trabalho do Roberto é mais importante do que o meu. Ao término de toda a impressão de um mês de trabalho, eu vou fazer um X na matriz
esse X eu vou queimar com ácido, quer dizer, é uma prova de cancelamento, né? Para que futuramente, ou nos dias atuais, ninguém possa fazer novamente a mesma imagem. Segundo a Convenção de Genebra, é um passo muito importante para que a gravura seja mais original. O convite da Secretaria de Cultura de Santo André, que proporcionou pela primeira vez, após 20 anos, com tantos espaços que nós temos no Brasil, foi um momento que eu aceitei para realmente mostrar ao público um trabalho técnico gráfico. Uma exposição como esta mostra que a impressão da lito é uma técnica do mais alto cuidado, do mais alto referencial, que exige homens especiais para fazer, capaz de estabelecer uma grande parceria com a área criativa da arte. E a lito, que é uma coisa que foi tão usada no Brasil na área comercial, na área da propaganda, antes do período offset, e que tem, então, uma tradição objetiva no Brasil, praticamente vê essa tradição se perder hoje. Essa tradição retomada a nível artístico dessa maneira, para mim, é fundamental.